Eu tenho certeza que você conhece bons profissionais, sabe daquele cara que estuda bastante, mas ele tem uma comunicação extremamente ruim, que não transparece tudo aquilo que ele sabe. Por outro lado, tem aquele profissional que estuda muito pouco, é até dado como charlatão, mas o cara tem uma oratória, uma comunicação de dar inveja, que consegue transformar visualizações em dinheiro. E é isso que eu vou te mostrar dentro desse vídeo. Quem ganha dinheiro produzindo conteúdo não é quem tem a melhor câmera e nem mesmo o melhor microfone ou o melhor cenário, e sim aquela pessoa que tem a capacidade de transmitir a informação com clareza, que uma criança de 8 anos entenda e um idoso de baixo QI não tenha dificuldade de processar uma linha de raciocínio. Se você construir essa capacidade de comunicação, você consegue vender qualquer coisa para qualquer pessoa. E isso não vai ser mais um ponto de dificuldade, será seu ponto positivo dentre os seus concorrentes. Vai te dar de fato uma vantagem injusta. Para você vender com os seus conteúdos, ter uma comunicação limpa e assertiva, você precisa ter autoridade na verbalização e autoridade na entrega. Tem muita gente que produz o conteúdo muito bom, você assiste, você vê a autoridade. Só que quem quer depender apenas desse modelo de conteúdo está fadado ao fracasso. Você precisa ter autoridade na entrega. Você precisa produzir conteúdo mostrando como você resolve aquele problema. Você mostrando dificuldades dos seus clientes e o caminho que você traçou para chegar lá. Só que isso não pode ser apenas de forma técnica. Você precisa pegar os termos técnicos e condensar de uma forma fácil, que um leigo consiga entender de forma simples. Vou te contar o caso de um médico que eu acabei consultando com ele, uma consulta caríssima, porque eu pensei, nossa, o cara cobra muito caro, várias pessoas foram nele, dizem que ele é referência. Só que quando chegou lá, o rapaz explicava de uma forma que eu não entendia nada. E eu falava para ele, nossa doutor, eu não estou conseguindo te entender. E ele tentava explicar. Só que ele queria explicar o funcionamento do corpo de forma fisiológica, com vários termos técnicos. Quem estudou medicina foi ele. Para ele isso é muito fácil de entender. Só que para o paciente é basicamente um tiro no escuro, porque a gente não está entendendo nada. A gente está ali, de fato, confiando naquele profissional que ele está fazendo a coisa certa. E quem está contratando o serviço não quer ter essa sensação de que está confiando em algo que não entende. A pessoa quer entender pelo menos o mínimo, a ponto de eu conseguir explicar para outra pessoa, um parente, um amigo, quando perguntar do meu quadro de saúde. Então lembre-se, a tua comunicação ela precisa ser simples, que o teu cliente pegue aquela explicação e ele consiga passar essa informação para outra pessoa. Porque antes de fechar com você, ele vai perguntar a opinião de outras pessoas. E se ele não consegue se expressar, infelizmente, ele não vai conseguir comprar. Ou às vezes ele vai até transmitir a ideia errada para o seu amigo e a pessoa fala assim, nossa, não fecha, esse serviço deve ser ruim. Tem um ponto que poucas pessoas acabam utilizando na hora da comunicação. Toda vez que você fala com um tom subindo no final das suas frases, isso aí gera uma dúvida na cabeça do cliente, a ponto que ele duvide de você. Por exemplo, se você está perguntando algo, você fala, tem certeza? Então eu subi o tom. E isso é um tom de dúvida. Agora, quando você quer colocar firmeza na sua fala, no final da sua frase, precisa ter um tom descendo. Por exemplo, esse é o valor que eu cobro. Ponto, fechou. O meu tom final, ele foi declinando. Isso te dá uma autoridade na fala. Você fala com firmeza. E esses detalhes fazem toda a diferença. Você pode perceber, os grandes comunicadores, eles usam isso ao seu favor. Isso se chama senoide emocional. Quando você utiliza da tonalidade de voz para transmitir a informação correta, para você colocar emoção na fala, todas as vezes que você tiver em uma negociação ou então gravando um conteúdo,
Você precisa olhar no olho da pessoa. Tá aqui de frente para ela, fixe no olhar dela, não aquele olhar de psicopata, né? Você pode piscar com a naturalidade, mas sempre olhando dentro dos olhos dela, porque o olhar, ele transmite confiança. Se eu tivesse aqui gravando um vídeo para você e olhando para o lado, para o outro e depois olhando para a câmera, eu tenho certeza que você iria pensar assim: nossa, esse rapaz, eu acho que ele não sabe o que ele está falando, porque ele fica olhando para os lados, buscando a informação, pensando no que ele vai falar. Eu basicamente fixo aqui o meu olhar na câmera e vou apenas falando. E isso aqui dá uma certa credibilidade. Agora tem aquele olhar que transmite insegurança, mesmo que seja um olhar fixo. Por exemplo, a pessoa coloca um teleprompter, que é aquela telinha que ela fica lendo, e ela fica assim, ó, vidrada, sem respirar em momento algum. Isso fica engessado, parece que a pessoa tá tensa. Isso não é bom. Isso comunica incerteza no que tá falando e acaba derretendo toda a tua credibilidade. Eu vejo várias pessoas que produzem bons conteúdos para a internet. Só que tem muita gente que já nasce com aquele carisma. E tem pessoas que não têm carisma e elas também não se interessam em conquistar isso no decorrer da jornada da sua vida. Isso também é conquistável. Por exemplo, eu sempre falo, coloque o sorriso na voz. Quando eu estou falando aqui com você, eu sempre vou falar assim, sorrindo. E isso transmite uma boa sensação para você. Imagina se eu fico aqui, ó, sem emoção nenhuma, falando de forma breve e objetiva. Isso aqui fica chato para quem vai consumir o seu conteúdo. E essa comunicação que eu estou falando vale também para pessoas que estão em fechamento de negócio. Quando você está ali no call center ou na sua aula comercial, coloque o sorriso na voz. Isso muda tudo. Na área comercial de uma das clínicas médicas que eu ajudo, não tinha quase nada de fechamento. E eu falei, nossa, isso aqui tá errado, porque a pessoa segue um script de venda, né? Segue um caminho, só que essa pessoa nunca fechava. E tinha outras pessoas que seguiam o mesmo script e fechavam a venda. Eu falei, tem algo aqui de errado. Tá faltando sorriso na voz. Então a pessoa começou a colocar o sorriso na voz e tudo mudou. Venda é energia. Se a pessoa que está do outro lado percebe que você está com energia baixa, ela não compra. Uma coisa que é um ponto muito positivo, que eu trabalho todos os dias para melhorar. Eu tenho uma tendência de falar de forma acelerada, e isso pode transmitir insegurança ou nervosismo. Então, de vez em quando, você pode dar uma pausa dentro da tua comunicação. Por exemplo, vou dar uma pausa agora de 2 segundos. Pausei. E continuo depois essa comunicação. Todas as vezes que eu faço isso, eu consigo trazer a sua atenção novamente para mim. E isso faz você ficar interessado em assistir até o final do conteúdo. E essas pausas, elas são super interessantes quando você não consegue pensar no que vai falar e você precisa falar porque se e é que você fica procurando o que falar, isso demonstra demais que você não tem domínio sobre o conteúdo que está sendo abordado. Então, toda vez que você esquecer de algo, pause, olhe bem no olhar da câmera, ou então, se você estiver ao vivo com as pessoas, olhe para as pessoas como se você estivesse fazendo ela refletir no que você acabou de falar. Dentro das suas comunicações, você precisa sempre contar histórias, o famoso storytelling, porque isso você consegue elucidar para a pessoa que você está transmitindo a informação. Se você consegue encaixar dentro do teu storytelling coisas que aconteceram com você dentro do teu negócio, utilizando como exemplo, o fechamento será ainda mais fácil. A pessoa vai querer te comprar, vai querer comprar tudo que você está ofertando. E lembre-se de uma coisa, antes da pessoa comprar qualquer item de você, ela primeiro te compra. E quando ela te compra, ela adquire confiança. E aí depois, tudo que você ofertar, ela já está com o cartão na mão, louca para adquirir. E esse storytelling, trazendo elementos reais que você vivenciou, ele também entra como uma prova social. E o ser humano, ele quer comprar de quem ele vê que passou por onde ele quer passar. A questão de storytelling, tem muita gente que acredita que essas historinhas devem fluir da cabeça de forma automática. Não.
Todo grande comunicador, ele tem o seu banco de histórias e você deve construir o seu. Para quando você chegar em uma situação e você precisar falar uma historinha, ela já está engessada na sua cabeça, está de forma automática. Então será fácil de você se comunicar. Se você tem uma marca e ainda não está posicionado dentro do YouTube, não está vendendo todos os dias, no primeiro comentário fixado tem o link da nossa agência de YouTube. Lá você vai conseguir saber o caminho correto que você precisa seguir. Clique e acesse. Toda vez que você for se comunicar, você precisa de postura, de comando. Porque nesse momento é você que domina. E lembre-se, do jeito que o seu corpo está posicionado, a sua voz vai querer acompanhar isso. Não tem jeito. Se você estiver com os ombros para frente, em posição de vulnerabilidade, sinto muito em te falar, a tua voz ela vai comunicar essa mesma situação que o seu corpo está passando. Então você precisa se atentar aos detalhes. Isso vai fazer total diferença nesse seu processo de comunicação assertiva. E uma coisa que você pode fazer é modelagem. Ficar observando grandes comunicadores, como que eles se posicionam, como que eles fazem. E de tanto você assistir eles, você começa a ter mais embasamento visual para agir dessa forma.